Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um ao vivo com candidatos à Prefeitura de Aracaju. Dessa vez nós estamos com o candidato Emerson Ferreira. Você, internauta do Portal Infonet, já é convidado a partir de agora a enviar sua dúvida, a sua pergunta para o candidato Emerson Ferreira. Candidato, o senhor que é da área da saúde, nós temos na capital sergipana hoje duas UPAs, né? A Nestor Piva e a Zona Sul. O que o senhor pensa acerca daquele atendimento? Nós temos feito matérias aqui no Portal Infonet acerca de muitas pessoas, sempre uma superlotação. Nas suas pesquisas, o que o senhor vai fazer acerca dessas unidades de saúde? Nós precisamos melhorar muito a rede. Primeiro, até trabalhando conceitualmente a população, no sentido do que seria a proposta do Sistema Único de Saúde, que tem como porta de entrada a atenção primária. As UPAs, que aqui em Aracaju até, elas não funcionam, elas simplesmente são um pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento com baixa resolutividade. Não necessariamente ela seria uma UPA como o padrão e o modelo e a proposta que se tem da política de saúde nacional, mas é preciso que a gente procure melhorar a hierarquização dessa rede. O que é isso? Nós precisamos fortalecer a atenção primária, ampliar a composição das equipes de saúde, de maneira que a gente possa acolher a população na proximidade onde ela mora, na população que está descrita, ou seja, que mora ali na circunvizinhança da unidade de saúde. A partir daí, quando essa pessoa é acolhida, ela precisa então ser referenciada, quando necessário, para uma unidade de emergência ou para uma atenção especializada, que é a atenção secundária, ou seja, mandar para um especialista, para um cardiologista, para um gastroenterologista, para um endocrinologista, mas tudo isso referenciado com a equipe de atenção da unidade básica, acompanhando esse paciente. Ele precisa ser referenciado nesse modelo, e não o paciente sair perambulando, necessitando de marcações à base da Infonet, num sistema que funciona hoje de modo bastante precário, porque ele está centrado primeiro na politização. A política partidária tem que ser desvinculada da atenção à saúde. A gente tem que acabar com essa história aqui em Sergipe de que secretário de saúde faz trampolim para ser candidato nas eleições seguintes. A gente precisa despolitizar a atenção à saúde, tirando a possibilidade de que o prefeito distribua com os vereadores a indicação da gestão das unidades de saúde da atenção básica. E termos uma política de saúde instituída, um modelo instituído com porta de entrada, com acesso primeiro na unidade básica, e que as pessoas só possam se dirigir a outras unidades, seja de especialistas, ou seja para as emergências, quando encaminhado pelo sistema do SAMU ou quando encaminhado por um sistema de referência e contra-referência da unidade básica. Então, assim nós estaremos hierarquizando. Eu tenho contactado com a população e tenho perguntado: você, quando tem um problema de saúde, você pensa no USE, pensa no Nestor Piva ou você pensa na unidade básica de saúde? 90% das pessoas dizem que pensam no USE e 10% pensam no Nestor Piva. Veja, quando 100%, salvo os casos de urgência e emergência, que a esses sim precisam para ir para essas unidades, no mais, essas pessoas precisam ser acolhidas pela unidade básica. E nessa unidade básica, aí sim, mediante o estudo do seu caso, ou elas são medicadas e retornam para casa, ou elas são, diante da necessidade, encaminhadas assim como referência. Nós precisamos informatizar a saúde, porque já se gastou tanto em diversos governos tentando essa informatização, né? Relações com fornecedores que ficavam muitas vezes aí denunciadas mais nas páginas policiais do que efetivamente servindo para a organização do serviço de saúde. Então nós temos que hierarquizar isso, ter um serviço de informatização que permita referência e contra-referência e que permita o controle, por exemplo, dos remédios, para que a gente tenha um controle efetivo de tudo isso, de todo esse sistema, que a gente tenha protocolos médicos, que a gente tenha prontuários, para, independente da unidade onde esse paciente seja atendido, o profissional que atende facilmente tem acesso ao prontuário desse paciente, e é assim que a gente vai melhorar a atenção à saúde, que está de uma forma inaceitável,
fazendo com que uma parcela da população fique dependente de procurar políticos, fique nas romarias, na tal da Infonet, na tal da internet, esperando para que seja atendido na sua cirurgia, no seu exame ou na sua consulta. Então, nós temos que garantir a saúde como direito para a população. E não essa romaria que existe hoje. É inaceitável as filas de esperas e as pessoas vão todo dia na unidade de saúde, até que depender aqui se a internet vai confirmar sua consulta ou não. E eu tenho casos de pessoas com 1 ano, 2 anos, 3 anos na expectativa de um exame, de uma cirurgia. Isso é inaceitável, isso é um modelo de atenção à saúde que não é resolutivo. Nós já temos várias perguntas de internautas aqui. A Ila Menezes, ela pergunta, se eleito, qual é a proposta do senhor em relação ao aumento do IPTU e também a taxa de iluminação que foi implantada na atual gestão? Isso é uma prática da velha política, porque a população precisa entender desse processo. Hoje fica muito difícil que, por exemplo, a corrupção se dê em cima das verbas dos programas federais, porque eles vêm rubricados, eles vêm contingenciados, à medida que a obra avança, vai chegando mais dinheiro. Então fica muito difícil que a corrupção se dê em cima da verba federal. Então o que é que tem acontecido? Os governos municipais procuram aumentar a sua capacidade arrecadatória para que, com esse recurso público, um governo sem transparência, então a arrecadação própria e a falta de transparência criam um cenário bastante importante para que aconteça toda essa corrupção que nós temos visto aí no Brasil inteiro, né, acontecendo todo dia nos noticiários. Então é importante que a população entenda esse cenário. E diante disso, o que é que os governos fazem? Intensificam. Para isso eles mostram competência, para ampliar sua capacidade arrecadatória. Então vem taxa de iluminação, vem aumento da taxa de IPTU, vão criando as mais diversas taxas para que aumente essa capacidade arrecadatória. Agora, não há contrapartida de tudo isso para a população. Então nós tivemos aqui, absurdamente, o IPTU. Como ele foi corrigido? Foi dado, primeiro, correção do valor venal do imóvel. Então nós temos uma planta de valores que tem o valor venal e o valor de mercado. A prefeitura, por critérios próprios, aumentou o valor venal para muito acima do valor de mercado e, em função desse valor venal corrigido, deu mais 30% de aumento do IPTU, ou seja, é a capacidade arrecadatória. Fora os diversos imóveis do patrimônio público municipal que a prefeitura vendeu, a questão os milhões com a negociação da folha de pagamento da prefeitura. Então, é essa capacidade arrecadatória e um baixo comprometimento dessa capacidade arrecadatória com a contrapartida para a população. Então, é preciso revisão e é preciso, principalmente, e aí é outro vício da velha política, a falta de transparência. É preciso que a gente mude o paradigma cultural, a compreensão da população, essa história da autoridade, do chefe, do que pode. Vamos acabar com o patrimonialismo no serviço público. O dono de tudo é cada cidadão e cada cidadã. É você que está nos acompanhando agora, que contribui com o seu trabalho. A carga tributária consome 5 meses do seu trabalho, no sentido de que você pague o salário de todos os políticos, de juiz, de promotor, de delegado, todo mundo que é servidor público, e a lei chama todos eles, olha, de servidor público, aquele que deve servir ao povo. Então, o patrão dessa história é a população. Então, é inaceitável que se gaste o dinheiro público sem que haja transparência, sem que se explique detalhadamente quanto se arrecada, quanto se gasta, como se gasta, onde se gastou. Então, é preciso que a gente mude todo esse paradigma nessa relação da gestão pública com a população. E a revisão dessas taxas e, principalmente, a abolição dessa prática, dessa capacidade arrecadatória, centrada também, por exemplo, nas multas que acontecem no trânsito. Problemas nós tivemos no outro governo, temos nesse governo, com essas multas que servem apenas para aumentar a capacidade arrecadatória e, digo, sem que isso tenha contrapartida para a população, que cada dia tem que enfrentar mais problemas no município. Uma outra pergunta é do internauta Wesley Oliveira da Paixão. Ele questiona sobre quais são as suas propostas em relação à mobilidade urbana e ao transporte público. Wesley, a nossa proposta em relação à mobilidade e o transporte público, primeiro,
é que nós precisamos sempre dialogar com a sociedade. E nesse diálogo nós temos, primeiro, que discutirmos a viabilidade do transporte hidroviário. Eu não conheço nenhum estudo sobre a viabilidade econômica do transporte hidroviário aqui em Aracaju. O que eu sei é que não se tenta trabalhar essa possibilidade, e nós temos rios que cortam aqui Aracaju de norte a sul e que possibilitaria essa integração, por exemplo, com ônibus. Nós precisamos ampliar muito as nossas ciclovias, fazer a integração dessas ciclovias com o trânsito e com o sistema viário do transporte coletivo, para que a gente possa fazer essa integração entre as modalidades. Nós precisamos ter uma política de redução de velocidade do automóvel. Nós precisamos ter um transporte público de qualidade que motive as pessoas a deixarem o carro em casa para usar esse transporte coletivo. Nós precisamos mudar o conceito das calçadas em nosso município, culturalmente até, como um espaço que garanta acessibilidade, como é algo da propriedade da pessoa que ela tem que reservar para que a população use. Ou seja, a calçada é um pedaço do terreno que a pessoa tem, que ela tem que destinar ao uso público. Ela deixa de ser, né, vamos dizer assim, a proprietária, a dona, que eu vejo muito essa coisa aqui. Aqui eu plantei uma árvore, essa calçada é minha, a sombra é minha. Não existe. A lei diz que a calçada é um espaço que nós temos que ceder para que a população use, e ceder com acessibilidade. Então nós precisamos ter uma política que tenha um padrão para essas calçadas aqui no município de Aracaju. Então precisamos avançar muito nessa política de mobilidade e precisamos iluminar bem essas vias, dar condição de segurança para que o pedestre possa ser a prioridade nessa questão da mobilidade e da acessibilidade. A prioridade é do pedestre e, por último, é do transporte individual do automóvel. Pergunta do Rafael Azevedo: quais são as suas políticas para a juventude? Olha, a juventude, nós tivemos, Rafael, não é isso o nome do jovem? Rafael, nós tivemos surpresas. Porque para nós elaborarmos o nosso plano, nós nos reunimos lá no início do ano, há meses. E qual a melhor forma de elaborarmos esse plano? Vamos fazer um plano colaborativo, vamos ouvir a população, que é ela quem sofre com os problemas do dia a dia. E nós organizamos encontros temáticos com as pessoas, e encontros temáticos com ONGs e com profissionais com expertise nas mais variadas áreas. Ouvimos o pessoal da mobilidade, da segurança, da saúde, de diversas áreas nós ouvimos. E fizemos o seguinte: vamos ouvir a juventude através da Caravana da Juventude. Como foi surpreendente para a gente esse trabalho de ouvirmos a juventude, como essa juventude tem a necessidade de ser ouvida, de se posicionar. Nós tivemos de forma surpreendente, eu me lembro de um jovem lá no Lamarão, que diante da nossa atividade, ele pegou no meu braço, disse, porque nós fazíamos o seguinte, nós íamos primeiro, nós víamos, vamos para o Lamarão, vamos, qual é a feira, tal dia. Nós íamos primeiro para 3 feiras, dialogar, ouvir a comunidade, e fazíamos o nosso evento. E nesse trabalho de contato com a comunidade, nós descobrimos, tem artistas aqui, tem pessoas que cantem, e nós tínhamos street dance, nós tínhamos cantores, nós tínhamos bandas, grupos de capoeira, e fazíamos apresentações com esses artistas. E no desenvolvimento desse trabalho, nós chegávamos para as pessoas e dizíamos, você agora é prefeito de Aracaju, o que você vai trazer aqui de solução para o seu bairro? E as pessoas se sentiam empoderadas e começavam a falar. E teve um momento que um jovem pegou no meu braço e disse, doutor, o que a gente precisa é isso, é de alguém que nos escute. Nós temos muito a dizer, agora nós não somos ouvidos. Então, veja, muitas vezes esse jovem tem dificuldade, é preciso que, hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, ele às vezes se sente até essa possibilidade de diálogo. Então é preciso que nós pais sejamos os melhores amigos dos nossos filhos. Agora é preciso também que a gestão pública seja amiga dessa juventude e que escute essa juventude e que tenha propostas para essa juventude. Pergunta do Ícaro Novaes. Doutor Emerson, conjuntos habitacionais como 17 de março foram entregues, mas ainda com pouca condição de higiene urbana, sofrendo com a falta de saneamento, a exemplo também do que acontece no bairro Aruana. Quais são as suas propostas de infraestrutura para esses casos? Ícaro, obrigado. Você me dá a oportunidade de falar de um tema. Primeiro, nós temos um déficit aqui que chega quase a 10 mil residências, um déficit habitacional, de pessoas que precisam de moradia. Nós temos um plano diretor
que deveria disciplinar o uso e a ocupação do solo segundo a sua função social, ou seja, até para resolver esse problema da moradia, mas esse plano tem 16 anos e a lei diz que ele tem que ser revisto há 10, e ele não foi revisto há 16 anos, e nós temos que fazer o seguinte, aí é o mais importante que você me permite através do seu questionamento. A urbanização de Aracaju. A quem atende a urbanização de Aracaju? Veja, eu vou lhe dizer o que a gente imagina e qual é a proposta ideal que a gente tem discutido até com o programa Cidades Sustentáveis. Quando a gente vai urbanizar uma área, a gente tem que ter ideia de qual o perfil daquela área. Nós vamos urbanizar uma área comercial, uma área residencial, uma área industrial. Se nós vamos fazer uma área residencial, nós temos que saber qual a projeção, quantas pessoas a gente pretende colocar nessa região, qual a possibilidade de crescimento dessa população ao longo do tempo. Então, para essa população, nós precisamos de tantas casas, e aí nós vamos ter que, primeiro, a gente fazer rede de esgoto, de água, de luz, saneamento, vamos fazer quantas praças para essa comunidade, quantas escolas, unidades de segurança, igrejas, comércio, e depois, por fim, fazemos as casas e trazemos as pessoas. Esse é o processo de urbanização do que chamamos de cidades inteligentes, das cidades sustentáveis. Aqui em Aracaju, a gente foi lá no Santa Maria, depois da Ponta da Asa, no conjunto Santa Maria. Como é que foi construído ali? Vamos construir aqui 100, 200, 300 casas. Faz as casas, depois bota o povo, aí agora o povo começar a reclamar para resolver o problema. Não tem saneamento, não tem estrutura, não tem unidade de saúde, não tem escola, não tem nada. Se vai para os prédios da classe média, como eu vi aqui na Jabutiana, o pessoal reclama. Olha, nós estamos morando aqui, se a gente sai, todo mundo é assaltado, não tem segurança, não tem uma unidade comercial, um posto policial, não tem uma unidade de saúde, não tem uma escola. Se a gente quer comprar pão, tem que atravessar aqui a Tancredo Neves para ir comprar pão lá no Castelo Branco, porque, ou seja, não se pensa na infraestrutura para a população antes desse processo de urbanização, ou seja, a prioridade é para as pessoas. Então, são esses vícios, são esses cenários que existem e que o momento de eleição é um momento que a população é chamada para resolver. Nós estamos vendo o processo eleitoral começar e as promessas que estão aí. De novo, o prometômetro está sendo aberto, nós vamos provavelmente ter o que nós tivemos há 4 anos atrás, quando nós tínhamos VLT ou BRT. 4 anos depois, a população de Aracaju continua sem ter, ou seja, nem BRT, nem VRT, todo mundo sem ter. Por quê? Porque essas promessas são esvaziadas da possibilidade de consecução, de que elas sejam realizadas, por conta da forma como se faz política. Porque a prioridade é parte de financiamentos, muitas vezes questionados do ponto de vista da legalidade, eleições muito caras, e nós vamos ter um processo baseado em 15, 16 partidos, na sopa de letrinhas, que não tem nada de unidade ideológica, mas apenas de unidade pragmática, no sentido de se disputar o poder, e depois, a cada eleição, o povo não quero mais esse, me arrependi, vou botar o outro. E vai o povo buscando alternativas, elas são poucas oferecidas pelos partidos. Nessa eleição nós temos 7 candidaturas. A população, você que está nos ouvindo, precisa identificar qual o compromisso, qual o histórico de construção dessa candidatura. Se for com esses vícios de financiamento ilegal, de loteamento de cargos públicos, não tem condição de resolver todos esses problemas que nós conversamos aqui hoje. É preciso que chegue com independência dessas coligações que tratam mais da partilha do poder para que a gente possa fazer o enfrentamento desses problemas. Candidato, faltam menos de 2 minutos e nós temos várias perguntas de internautas, mas uma pergunta recorrente da Isa Dantas, do Alexandre Santos, em relação à violência da capital sergipana. Enquanto guarda municipal, enquanto prefeitura de Aracaju, como candidato, qual a sua proposta para a relação, para a segurança da nossa cidade? Violência é um dos sérios problemas no Brasil inteiro e não é diferente aqui em Aracaju. Nós estamos perdendo os nossos jovens para as drogas, nós estamos perdendo para a violência, são milhares mortos no trânsito ou principalmente mortos em função da violência todos os dias. Então é inadmissível tudo isso. Agora a gente tem que discutir as causas de tudo isso. Primeiro, não é a Guarda Municipal que tem o poder de polícia para resolver isso, o poder de polícia é do Estado.
A Guarda Municipal tem que agir preventivamente e como força auxiliar do poder de polícia do Estado. Agora, não podemos cometer o equívoco de pensar que a única forma de enfrentarmos o problema da violência urbana é com mais polícia e com mais cadeias. Nós precisamos, já disse aqui, de termos a perspectiva de uma educação de qualidade, ou seja, com escola e não com cadeias, que a gente pode fazer um enfrentamento efetivo que a médio e longo prazo possa amenizar o problema da violência. Nós precisamos ter um processo de educação com qualidade e que, associado a um projeto de emprego e renda, a gente possa, então, fazer o grande enfrentamento da violência. Nós queremos agradecer a sua participação aqui, dizer que tem várias perguntas de internautas, depois você vai poder entrar lá na nossa fanpage, vai poder conferir, responder a eles diretamente e as suas últimas considerações aí para os internautas do Portal Infonet. Nós queremos entregar a consciência de cada cidadão ao seu discernimento, no sentido que nós temos um processo. Apesar de todos esses problemas, não tem como resolvê-los que não seja através da política. Então, a política da omissão, a política de dizer que vai votar nulo, não. É preciso que a gente dê uma resposta, é preciso que a gente dê um troco a tudo isso. Se há uma indignação na sociedade, a palavra é indigna ação. Então, isso tem que resultar numa ação de mudança, de dizer nós não queremos mais isso, a soberania é nossa. Na hora que os políticos que adotam essas velhas práticas perderem a eleição, eles vão mudar o jeito de fazer política. Então, se é impossível que os políticos, de uma maneira geral, mudem as suas práticas, a população muda a sua forma de se relacionar com essa velha política. E ao mudar essa forma, nós teremos resgatado o respeito da sociedade, o respeito à dignidade das pessoas, no sentido de que a gente possa construir alternativas. Elas existem, é possível sim, e digo mais, perderemos a oportunidade do verdadeiro enfrentamento dos nossos problemas se insistirmos em eleger políticos associados à velha prática. É preciso dar o troco. É preciso que a população entenda claramente aqueles que prometeram e não cumpriram. Chegou a hora de dar o troco. Existem alternativas, só depende de você. Muito obrigado a todos. Obrigada aos internautas do Portal Infonet por mais uma vez participarem do Facebook Live. Até a próxima entrevista ao vivo com o candidato à Prefeitura de Aracaju.